Amém, amém, amém. Está feliz, irmão? Amém. Amém. Eu também estou feliz. Glória a Deus. Então, além disso, nossos pastores estão lá em Aveiro, servindo ao reino, e isso é muito importante. Nós temos uma igreja que serve ao reino, não somente nessa casa. E hoje eu estou com a missão de trazer uma palavra para o seu coração, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? E eu confesso para vocês que durante esses dias, essa semana que eu estive a preparar essa mensagem, a trazer algo de Deus e pedindo orientação para Deus, Deus me trouxe um texto que eu já reli diversas vezes. E eu tenho certeza que você também já deve ter lido esse texto diversas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão forte, que ela se renova a cada dia. E eu não sei você, mas toda vez que eu vejo algo nas Escrituras que eu ainda não tinha visto, dentro de um texto que eu estou acostumado a ler, gente, meus olhos brilham. E eu chamo a Aline e eu falo, Aline do céu, vem aqui, deixa eu te mostrar algo aqui que a palavra falou comigo. E assim, ela falou, mas eu já li isso. Eu falei, então, mas eu li, mas não tinha entendido isso daqui. E, gente, meu coração dispara, falta sair pela boca, vocês precisam ver, eu me alegro muito. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Jeremias, capítulo 18. A gente vai ler do verso 1 ao verso 6. É um texto muito conhecido, vocês já devem ter lido, relido. Todo mundo deve ter visto uma mensagem a respeito desse texto. Todo mundo deve ter ouvido uma música a respeito desse texto. Todo mundo deve ter visto um teatro a respeito desse texto. Então, é um texto muito conhecido. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz escola bíblica. Daqui uns dias nós vamos ter escola bíblica, esse ano, na igreja. Então, vem com a gente para aprender da palavra de Deus. E vocês vão entender o porquê que é tão importante aprendermos a palavra e praticarmos ela. Olha só o que diz aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus falou para Jeremias, vai lá na casa do oleiro, vai lá onde faz vaso, vai lá onde o cara trata o barro, vai lá onde ele constrói vasos, e ali eu vou falar contigo. Engraçado que Deus não deu a mensagem para ele antes, falou assim, vai lá, só lá é que eu vou te falar. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pai, essa é a tua palavra. Nós lemos e que o Senhor possa nos direcionar e nos ensinar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco aqui o contexto ao qual Jeremias estava vivendo. Por que Deus trouxe essa palavra, essa mensagem para Jeremias? O que Deus queria transmitir através de Jeremias, falando assim, ó, eu posso transformar esse barro, esse vaso que está imperfeito, em um vaso novo. Deus não simplesmente falou assim, é um vaso, está mal feito, desfaço e faço um novo. Existia um contexto ao qual Jeremias estava passando naquele tempo, naquele período, ao qual o Senhor queria falar através de Jeremias para transformar aquele povo, aquela nação, aquele momento específico. E não é diferente para nós hoje. Deus tem algo para nós hoje. Deus nos transforma, Deus nos molda, assim como moldou aquele povo, assim como Ele tem moldado o povo a respeito da tua palavra e por gerações, assim é Deus nos moldando todos os dias. E aí, a gente, para entender esse contexto, nós vamos ter que voltar a alguns livros. Tá? Eu costumo passear muito na Bíblia, para os jovens que já estão aqui, já estão acostumados, mas para vocês vão passear um pouco na Bíblia comigo, para a gente poder entender esse contexto. Amém? Então, olha só, nesse tempo aqui, que Jeremias nasceu e que Jeremias estava profetizando, existia um rei. Esse rei era o rei Josias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo
Está lá em 2 Crônicas. A gente vai ler o texto. Mas assim, Josias foi um rei que ele foi levantado para cuidar daquela nação, para gerir aquele povo, com 8 anos de idade. Gente, alguém com 8 anos de idade sabe tomar a decisão? Alguém com 8 anos de idade sabe como conduzir um povo? Ele não sabe nem o que ele quer comer, irmão, direito. Ele vai saber conduzir um povo, mas ele foi levantado por Deus naquele tempo, naquele período, para poder reinar e para poder ser instrumento de Deus. Mas, se a gente entender o contexto ao qual Jeremias está trazendo essa mensagem, a gente vai ver que Josias, com 18 anos de idade, ele teve uma brilhante ideia, ou ele, junto com os sacerdotes, que era fazer uma reforma no templo. Ele simplesmente chegou e falou, vamos reformar o templo. É igual quando o pastor chega para a gente, vamos reformar a igreja. Vamos trocar parede de lugar, vamos pintar, vamos arrumar esses cabos que está feio, vamos fazer alguma coisa, vamos arrumar, vamos melhorar a cara da igreja. Só que, nessa reforma que Josias estava fazendo, eles acharam algo muito importante, que era a palavra. É tão engraçado quando a gente enxerga, mas eles estavam no templo e não tinham a palavra, o que eles estavam fazendo? Irmão, não sei, mas eles não tinham a palavra. E é justamente nesse tempo que Jeremias traz essa mensagem, ou quando o rei Josias acha essa palavra, o sacerdote acha, entrega para ele lê e rasga suas vestes e fala, tudo aquilo que a gente está lendo aqui não está de acordo com aquilo que a gente vive hoje. E a gente vai chegar lá, a gente vai desenvolver aqui, vocês vão entender aonde isso vai ser aplicado na nossa vida. Então, a gente precisa voltar um pouco mais a 3 reis atrás de Josias, e a gente vai achar um rei chamado Manassés. Manassés foi um rei que o seu pai, Ezequias, livrou o povo das mãos do rei da Síria. O povo era cativo, o povo era prisioneiro, e o rei foi lá e liberou esse povo, libertou. E o Manassés viu o pai dele fazendo isso. Mas Manassés não cumpriu aquilo que a palavra dizia. Manassés não conduziu o povo segundo a palavra de Deus, segundo a lei. E Manassés reinou por 55 anos. Acompanha comigo? Olha só. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 55 anos em Jerusalém. Gente, 55 anos é muito ano. É muito tempo. É muito tempo para você colocar numa geração, num povo, instituir costumes, forma de viver, como andar, procedimentos de como viver. Durante 55 anos que esse homem foi rei, ele trouxe tudo de ruim que a palavra de Deus diz. Ele trouxe tudo o contrário que a palavra de Deus orienta. E a gente vai ler aqui o que aconteceu. Então, durante 55 anos, Manassés estava ali introduzindo no meio do povo de Israel costumes que não eram de acordo com a palavra de Deus. E, gente, vou falar para vocês, 55 é muito tempo. A gente vê jovem, adolescente aí, 13, 14, 15, 16, 20, já está cheio de mania. Não tem? Pai e mãe, confessa comigo aqui. Você está lá, fala para o seu filho todo dia quase. Ô, meu filho, não faz isso. Ô, mas já está cheio de mania, um guri tão novo, uma menina tão nova, já está cheio de manias, de costumes, que foram introduzidos ao longo de pouco tempo. Agora, pensa comigo, 55 anos fazendo a mesma coisa. Fazendo tudo igual. Vendo as mesmas coisas. E era esse o contexto aqui que Manassés estava fazendo nesse povo. Olha só o que aconteceu. Qual foi o contexto que Manassés introduziu o povo? Quais foram os costumes? A gente vai ler em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo do 2 até o versículo 6. Manassés, olha só o que esse homem aprontou, gente. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já começa aqui, de cara, né? A palavra já dando na orelha. Ele fez o que era mal. Ele fez o que não era correto. Ele fez todo o contrário. Olha só, imitando as práticas detestáveis
das nações ao qual o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. 3. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, o seu pai, havia destruído, e também ergueu altares aos Balaíns, postes de Azerá, prostrou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito: em meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Olha só o que leva um homem, quando ele não segue os caminhos do Senhor, a cometer. Olha só o que no versículo 6 ele faz. Ele chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou adivinhações, consultou os que anunciam presságios, práticas de feitiçaria, recorreu a médios e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. A palavra nos diz que Manassés estragou o povo, gente. Ele trouxe costumes que não eram de acordo com a palavra de Deus para dentro de um povo. E durante 55 anos, esse homem sendo rei, o povo de Israel pereceu, não simplesmente só porque depois Deus trouxe de volta a Síria a governar Israel, porque, como ele fez o que era mal, Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida novamente, que aquele povo fosse tomado cativo, que aquele povo fosse escravizado novamente. O pai dele libertou e ele, com as práticas erradas, permitiu com que Deus fizesse o mal ao seu povo. Permitiu com que o exército assírio fosse ali de volta e tomasse o povo de novo. Escravizou. E olha só, essas práticas, tudo porque eles não tinham a palavra, ou tinham, mas não usavam a palavra. Porque lá no versículo que a gente vai ler de Josias, você vai ver que durante uma reforma, do nada, eles acham a palavra. Eles acharam o livro da lei. E durante 55 anos foi assim. E olha só, versículo 22, do capítulo 32. Assim o Senhor falou a Ezequias e o seu povo de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os outros, eu cuido deles e de todas as fronteiras que dominam aquela região. Então, o rei Ezequias libertou e o Manassés deixou com que entrasse novamente. Versículo 11 do capítulo 33, olha só. Por isso, o Senhor enviou contra eles comandantes, exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas, e o levaram para a Babilônia. Deus permitiu, diante das atrocidades que esse homem fazia, com que ele fosse cativo novamente. E aqui eu trago uma aplicação muito prática para a minha vida e para a sua vida. Nesse pequeno trecho, a gente precisa conduzir a nossa família da forma que Deus quer. Porque senão, nós permitimos que Satanás venha e faça o que quiser. Nós damos liberdade, quando a gente não anda conforme a palavra, assim como aconteceu aqui em 2 Crônicas 32:11, do povo poder ser consumido pelo exército assírio. Então nós precisamos, como homens e mulheres da nossa casa, da nossa família, falar assim: não, aqui a gente vai seguir a palavra e não os costumes ao qual nos cercam. Porque os costumes ao qual nos cercam, irmão, pode nos levar, assim como levou esse povo, à decadência. E um exemplo muito prático, muito simples, é aquilo que a gente consome. O povo ficou 55 anos consumindo tudo que era mal, tudo que era ruim. Era de costume o povo andar por Jerusalém e ver práticas ruins, e verem práticas que não eram segundo, ver pessoas adorando imagens, ver pessoas sacrificando os próprios filhos em seu próprio favor. Então, era costume em Jerusalém, o povo começou a se acostumar, 55 anos. E se a gente continuar, não foram só 55. Começou em Manassés com 55. Foram 55 de Manassés, depois mais 2 anos do filho dele, Amós,
e depois mais 18 anos, até que Josias encontra o livro. Gente, 75 anos. 75 anos, o povo acostumando. Vamos tentar trazer isso um pouco mais claro, olha só. Um jovem de 18 anos, ele via o seu pai fazer as coisas, ele via o seu avô fazendo as coisas erradas, então para ele era normal, era costume. Ah não, mas meu pai faz. Ah não, mas minha mãe faz. Ah não, mas meu avô fazia. Então ele cresceu naquele contexto de fazer tudo aquilo. Então na mente dele estava tudo certo, estava tudo ruim. E o que eu trago para mim e para você? Aquilo que nos cercam hoje, tudo que a gente vê em telenovelas, tudo que a gente vê em séries, em filmes, sem querer podem nos consumir ao ponto da gente começar a achar normal, ao ponto da gente começar a normalizar tudo aquilo que a gente vê. Irmãos, eu não estou falando aqui para você, porque senão depois você vai chegar o pastor, o Tiago falou para a gente não ver mais filme, não ver mais série, não ir mais no cinema. Não é isso que eu estou falando, entenda bem, porque senão depois o pastor vai puxar a minha orelha, irmão. Mas assim, mas se isso for te tirar da presença de Deus, eu falo, você pode parar. Se isso não for te trazer, a palavra de Deus não for o centro da sua vida, então você para. Se isso consome você, então você para de ver. Por quê? A gente precisa, diante de algumas situações que nós vemos nas séries, em filmes, em tudo aquilo que a gente vê, a gente precisa se indignar com algumas coisas, irmão. Nós, como cristãos, que cremos na palavra de Deus, que seguimos ela, diante de algumas situações, nós não podemos achar que é normal. Você quer ver um exemplo muito claro? Eu estava ontem vendo um filme com a minha esposa em casa. Estamos ali vendo um filme, tudo beleza, legal, filme bom, começamos a rir, engraçado. Mas no final, os ladrões conseguiram o que eles queriam. E nós ainda achou bom, achou legal. Você quer ver outro exemplo? Quem viu aquela série La Casa de Papel? Irmão do céu. A série é legal e tudo mais. Mas no final nós estávamos torcendo para os bandidos, irmão. Estou mentindo? No final a gente estava torcendo para os bandidos, os caras estavam roubando, irmão. O povo faz uma coisa tão bem feita, ao ponto da gente achar que aquilo é certo. Achar que aquilo que eles estão fazendo de errado é certo. Ah, não, mas eles sofreram tanto. Ah, mas eles merecem. Gente, o eu mereço é algo que a gente precisa tomar um cuidado muito sério. Um outro exemplo claro, olha só, isso acontece na minha vida e na sua, eu tenho certeza que não é só eu. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, às vezes nós ficamos ali o dia inteiro cheio de tarefas para fazer, e é lícito isso, é lícito. Eu não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de meditar, mas aí a hora que chega o tempo o horário da minha folga, o meu descanso, eu quero esticar as pernas e sentar no sofá e ver uma série. Ah, eu mereço, eu trabalhei o dia todo, Thiago. Ah, eu mereço fazer isso porque foi muito puxado o meu dia. E eu não vou, deixa a Bíblia, depois eu leio. Mais tarde eu leio. Eu mereço um tempinho de descanso. Eu mereço isso. Gente, o eu mereço pode nos levar a um lugar de comodismo onde a gente não prioriza mais algumas coisas. Entende o que eu estou dizendo? Você entende que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, né? Não precisamos deixar de ver, mas nós precisamos tomar cuidado de quando nós vermos alguma situação e elas precisam nos chocar. É quando a gente vê sexo fora do casamento e a gente, não, isso é normal. Ah, normal. Ah, Thiago, todo mundo faz. Não, a gente não pode. A gente, como cristão, a gente precisa olhar essas coisas e o coração precisa ficar indignado realmente. Nós precisamos, às vezes, ficar até furiosos com algumas situações. Falar, não, isso não é normal. Traição, sexo antes do casamento, relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Gente, a gente não pode ver essas coisas e achar que é tudo normal. A gente não pode normalizar as coisas. Entende que tudo aquilo que a gente vê, que é de contra a palavra de Deus, precisa causar em nós indignação. Só que aqui, onde a gente estava lendo, foram 75 anos. Para eles, já era normal. Eles não tinham a palavra, eles não meditavam na Bíblia, eles não tinham um direcionamento, porque até o próprio rei fazia tudo errado, então para eles era normal. Virou algo de costume. Virou algo que naquela geração era normal sacrificar um filho. Era normal, todo mundo faz. Por que para o meu benefício, eu posso ir lá e fazer. Fazia um monte de outras coisas erradas, em desacordo à palavra de Deus.
Então, eles viviam naquele contexto. E aí, Jeremias está profetizando aqui a respeito do vaso nesse contexto. É nessa época que Josias acha o livro que Jeremias estava. Ele precisava trazer uma mensagem de confronto ao povo daquela época, daquela geração, mas ele também traz uma mensagem de confronto para o povo dessa época e para o povo dessa geração. A palavra de Deus, ela não se aplica só quando ela foi escrita, pelo contrário, ela se aplica a nós hoje, nos dias atuais. Então, olha só, o povo vivia naquele contexto. Gente, os nossos olhos, a palavra diz que é a janela da alma. Os nossos olhos, tudo aquilo que a gente consome, isso é algo que a gente fala muito aos jovens. Os nossos olhos, a gente precisa cuidar muito ao que entra nos nossos olhos. Olha só o que diz a palavra em Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas 11, 34. Os seus olhos são lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo será cheio de maldade, ou cheio de trevas, em algumas outras versões. E nós tivemos aqui, na semana passada, o pastor trouxe uma palavra poderosa ao nosso coração, a respeito das boas-aventuranças de Cristo para nós. E eu não sei se você lembra, nós tivemos 3 aplicações muito práticas, que é ler, ouvir e guardar. Irmão, se a gente lê a palavra simplesmente por ler, não adianta, não resolve. Não adianta nada a gente ter a Bíblia e não ler, e não aplicar. Se a gente não ouvir a voz que o Espírito Santo tem ao nosso coração, e ela entrar por aqui e sair pelo outro lado, também não adianta. A gente precisa ler, ouvir e guardar no nosso coração. E guardar para quê? Para praticar ela. A gente precisa praticar a palavra de Deus para que, assim como esse povo que não tinha instrução da palavra de Deus, não era dirigido pela palavra de Deus, cometia coisas terríveis. E é muito fácil a gente entrar nesse lugar, que é quando a gente para de ler a Bíblia e aplicar ela na nossa vida. Irmão, de nada adianta você ter a palavra de Deus na sua casa e ela ficar guardada. Isso aqui não é Antigamente a gente chegava em algumas casas, estava a palavra de Deus lá aberta. Né? Estava até empoeirada, coitadinha. Assim em cima, amarela. Eu lembro disso na casa da minha avó, irmão. Estava lá amarela a palavra de Deus. Mas não adianta. Gente, a Bíblia aberta na nossa casa não resolve. Não resolve a sua vida. Ela precisa ser consumida. Isso aqui precisa ser lido, escutar o que o Espírito Santo tem para nós e guardar essa palavra no coração. Para quê? Para que na segunda-feira nós possamos transmitir Jesus às pessoas. É simples. A aplicação é prática. A gente lê, aprende e pratica. É simples. A gente não existe segredo. Mas aí, Manassés morreu. Graças a Deus. Você pode até pensar, ô Thiago, está falando que o cara morreu. Irmão, o cara tirou o povo do caminho do Senhor. Então, literalmente, tá bom que no final da vida dele, é o seu assunto para uma outra mensagem, no final da vida ele se arrependeu e tentou trazer de volta ali, mas, mano, o cara morreu e fez tudo errado, tudo que não condizia a palavra de Deus. E olha só, 2 Reis, capítulo 21, versículo 19. Amon, com 22 anos de idade, começou a reinar, e reinou 2 anos. Amon era o filho de Manassés. Ele podia consertar? Podia, mas não fez. 22 anos de idade. A mãe dele se chamava Muzelemete, filha de Urus, era de Jotbá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Manassés, o seu pai, havia feito. Seguiu o mesmo caminho de seu pai, prestou culto a ídolos, que o seu pai havia cultuado, prostrou-se diante dele, abandonou o Senhor, o seu Deus, os deuses dos seus antepassados, e não andou como o caminho do Senhor. E olha só o que acontece no versículo 23. Oficiais de Amon conspiraram contra ele e assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos que haviam conspirado contra Amon e proclamou Josias, o seu filho, como rei. E aí, no capítulo 22, no versículo 1, Josias começa a reinar. E olha só, Josias começa a se reinar com 8 anos de idade, irmão. E com 18 ele
resolve fazer essa reforma no templo. Então foram 55 anos de Manassés, 2 anos de Amós e 18 anos até Josias conseguir ali fazer aquela reforma. 75 anos, é muito tempo, gente. É muito tempo. 75 anos é muito tempo. Sabe por que eu falo também? Porque às vezes eu pego a toalha e coloco a toalha molhada em cima da cama, e a minha esposa fala, mas está cheio de mania. Eu falo para você não deixar essa toalha aqui, mas você continua. Eu falo, amor, desculpa, mas eu vou corrigir. Eu tento, irmão, eu tento. Tem hora que eu lembro, eu vou lá e tiro. Mas é mania, é costume. Por quê? Porque minha mãe via, ela não reclamava, ela simplesmente pegava e guardava. Então, a gente, com 75 anos, com 75 anos de vivência, a gente costuma com muitas coisas. E a gente, muito novo, já está cheio de mania. Então, no versículo 22, no versículo 8 do capítulo 22, ele acha o livro. Gente, aqui foi uma transformação. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser viva dentro de nós, para poder acontecer a transformação que Ele quer em nós. Olha só o que diz a palavra, no capítulo 22, versículo 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro no templo do Senhor. Novidade. E ele entregou a Safã, que o leu. Irmão, a Bíblia estava dentro do templo. É por isso que eu te falo, não adianta ter a palavra de Deus dentro da sua casa e ela não ser lida e aplicada. Porque a palavra estava lá, dentro do templo. E aí, numa reforma, os caras encontraram a palavra. Tiveram que reformar o templo para achar a palavra, às vezes, escondida dentro de uma parede, não sei aonde, irmão, mas eles encontraram a palavra. Eles acharam a palavra. Ou então ela até estava lá, bem vista, aberta aos olhos, só que a partir do momento que eles encontraram ela no coração, aí houve uma mudança. Se a gente ler esse contexto inteiro aqui do capítulo 22 e 23 de 2 Reis, vocês vão ver que quando o sacerdote lê para Josias, ele rasga suas vestes. Ele rasga e fala assim, gente, está tudo errado. Tudo aquilo que a gente está vivendo está errado. Porque se a palavra de Deus diz isso e a gente está fazendo isso, está errado, irmão. Está tudo errado. Vamos consertar. E aí ele faz uma proclamação, chama todo mundo. Chama os ricos, chama os pobres, chama os sacerdotes, chama os políticos, chama todo mundo, chama geral. Faz um apanhado geral, vem tocar todo mundo, porque isso aqui não é só para mim, não. Vamos corrigir. Por isso que é tão importante, nós como senhores da nossa casa, pai, mãe, você que já é casado, mas ainda não tem filhos, ali na sua casa, você tem que chamar a bola, porque o problema é de todo mundo. Não é problema de um. A bronca, no final das contas, sobra para todo mundo. Então, a gente precisa se posicionar diante de algumas situações e falar assim, ó, vem cá e vamos orar, porque está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo junto. Se um sofrer, o outro vai sofrer. Se um tiver problema, o outro vai ter. Então, está todo mundo junto. E aí, Josias faz uma proclamação. E vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 23, versículo 1. Vamos ver o versículo 1 até o versículo 3. Olha só, depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá, Jerusalém, e em seguida subiu ao templo do Senhor, acompanhado dos homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. E na presença dele, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que haviam encontrado no templo. Pôs-se junto à coluna, na presença do Senhor, e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, obedecer de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todos os seus mandamentos, de todos os seus testemunhos e todos os seus estatutos, confirmando, assim, as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu. Irmão, a bronca é para todo mundo. Todo mundo tem que se comprometer igualmente em manter a palavra acesa, manter a luz do Senhor, manter a palavra dentro do nosso coração. É um dever nosso. A gente precisa fazer isso para que não aconteça igual aconteceu com o povo antes de Josias. O povo estava ali acostumado naqueles costumes, mas não só por costume, mas eles não entendiam o que era correto. Então a palavra precisa ser lida e aplicada na nossa vida, todos os dias da nossa vida.
todos os dias. Olha só o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito-os como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Gente, a gente precisa entender que a palavra, ela precisa ser lida e cumprida. A gente precisa trazer isso para o nosso coração todos os dias. Não basta só ter a palavra, não basta só ter ela em casa. Eu continuo repetindo isso, porque isso não só ter a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no meu telemóvel, Thiago, no meu celular. Está aqui. A hora que eu preciso, eu leio. Irmão, não é só na hora que você precisa. Até porque é na hora que você não precisa que você precisa estar consumindo. Porque quando você precisar, você sabe que a palavra tem resposta. Quando você precisar, não, mas espera aí, a palavra de Deus diz isso daqui. Diante de uma circunstância adversa que você passar na sua vida, se você não tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, irmão, me desculpa, mas você vai sofrer um bocado. Você vai sofrer o que você não precisaria sofrer se você tivesse a palavra de Deus guardada no seu coração. Então não é só para quando a gente está tudo bem, ou quando a gente está passando por circunstâncias difíceis que a palavra de Deus se aplica. É para todos os dias. E é dia a dia. A palavra de Deus, ela precisa ser consumida diariamente. Nós precisamos nos alimentar daquilo que nos nutre. Você não come todo dia? Porque se você não comer, até que o nosso corpo, né? Estou aprendendo com o pastor Luciano aí, ainda não cheguei nos 40 dias, irmão, mas não sei, vamos lá, vamos para cima. Mas a gente precisa consumir aquilo que nos nutre. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos nutre, irmão. Nos nutre de uma forma sobrenatural. É ela que nos ajuda no momento da adversidade. É a palavra de Deus que vai nos sustentar no momento de dificuldade. E Jesus deixou isso muito claro para nós, que nós teríamos aflições nesse mundo. Irmão, não é porque a gente virou crente, não é porque eu aceitei Jesus que eu não vou ter problema. Irmão, se eu for contar para você os meus problemas, você vai chorar junto comigo. Mas assim, nós temos problemas, nós temos gigantes para vencer. E não é só nós adultos, criança, adolescente, jovem, todos nós temos gigantes para vencer. Cada um de acordo com aquilo que a gente aprende. Cada um na sua situação. Não que o seu gigante hoje, porque você é pai de família, é maior do que o gigante do adolescente. Não. Deus tem aquele gigante para ele, para aquele tempo, é o que ele suporta. É assim na nossa vida, nós temos gigantes para vencer. E nós só venceremos os gigantes se nós estivermos baseados na palavra de Deus. Se nós estivermos baseados naquilo que Deus tem para nós. E aqui, então, primeira coisa que Josias fez foi fazer uma aliança. Chamou todo mundo, vem cá, vem cá. Vem todo mundo, irmão, é aqui, é todo mundo junto. A aliança não é só minha, mas é de um povo. É todo mundo na mesma visão. E a segunda coisa que ele fez, ele tinha começado uma reforma no templo, chamou o povo para uma aliança, e a segunda coisa que ele fez foi começar uma reforma não mais só no templo, mas em toda Jerusalém. E aí a gente vai ler no versículo 4 até o 24, a gente não vai ler, que é um texto muito longo, mas você pode ler na sua casa, 2 Crônicas 23, do 4 ao 24, você vai ver a reforma que Josias fez na cidade. Irmão, o facão comeu. Literalmente. O cara mandou, gente, ele saiu pela cidade fazendo limpa. Ele tirou os utensílios. Gente, tinha utensílio para outros deuses dentro do templo. Dentro da igreja tinha estátua lá, tinha um monte de coisa, estava tudo errado. Ele tirou, ele eliminou os sacerdotes idólatras, ele queimou estátuas, ele destruiu a acomodação de prostitutas cultuais. Gente, era cada coisa, queimou. Ele tinha cavalo, carruagem, que foram oferecidos aos deuses, ao Deus do sol. E ele queimou tudo. Ele falou, não, é reforma, é geral. Vamos mudar, se é para mudar, vamos mudar tudo. Beleza, e foi isso que ele fez. Então, vamos entender o contexto. O povo passou 75 anos vivendo e vendo aquelas coisas. E do nada, o cara chega e destrói tudo. Do nada, quem passou por Jerusalém há 2 anos atrás, passava agora, era um outro cenário. Era outra coisa. Estava tudo bonito. O templo estava lá, reformado, bonitinho. Estava tudo bonito. E Jeremias traz a palavra de Deus a respeito do molde do vaso, de transformar o vaso, nesse tempo. Para esse povo.
para essa época. Por quê? Porque eles estavam, literalmente, bonitos por fora e por dentro podre. De que adiantava chegar no sábado, ir ao templo, mas durante a semana fazer tudo errado? Durante a semana, eles continuaram com os costumes, porque, gente, costume não é fácil de tirar de um povo. E durante 75 anos eles viveram com aquilo. E do nada eles passaram, viram que estava errado. Então eles precisaram mudar. Mudaram externamente, mudaram o templo, a cidade estava bonita, mas por dentro eles continuavam com as mesmas práticas. E aí eu te falo, adianta a gente vir só domingo para a igreja? E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado continuar do mesmo jeito? De nada adianta, irmão. De nada adianta a gente vir à igreja nos domingos, aos sábados, cultuar o Senhor, mas na segunda-feira nós continuarmos mentindo, prostituindo, adulterando, fazendo as coisas que é errado, que não é conforme a palavra de Deus. De nada adianta nós mudarmos por fora e por dentro o coração está todo... A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está. Se o coração está cheio de amargura, irmão, você só vai transbordar amargura. Se nosso coração está cheio de pecado, o que acontecer? A gente vai transbordar pecado. Então, de nada adianta a gente estar bonito por fora. Não, hoje eu vou para a igreja. Vai lá, pega aquela beca mais bonita, sapato alinhado e vem para a igreja. Só que daí na segunda-feira, continua tudo igual. Irmão, de nada adianta. E essa é a palavra que Deus trouxe para Jeremias. Ó, o povo está bonito por fora. De nada adianta. Mas eu, o Senhor, posso fazer novo. Eu posso transformar. Eu posso fazer, eu posso pegar esse... E é tão interessante que a palavra diz que o oleiro estava fazendo barro e depois ele fez um vaso novo. Mas ele trocou o barro? É o mesmo barro. É a mesma. Irmão, quando às vezes a gente se depara com algumas situações, algumas pessoas no nosso caminhar, e a gente olha assim e fala assim, mano, cara, esse aí não tem jeito, não. Esse aí, acho que nem Jesus consegue, irmão. Jesus pode. Jesus pode transformar. Jesus pode mudar. Jesus pode pegar o vaso que está imperfeito, que está torto, que está cheio de fissura, rachadura, está todo manchado, e Ele pode fazer um vaso novo. É isso que Ele queria trazer aqui para esse povo. É isso que Ele queria trazer aqui para essa geração e para a nossa geração. Eu posso sim pegar esse vaso, todo defeituoso, todo torto, todo troncho, todo lamaçado, sujo do pecado, aquele você olha assim e fala, Jesus, como é que cura isso aí? Jesus cura, irmão. Jesus é aquele que passa o bálsamo, é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que transforma, é Ele que molda, é Ele que faz conforme a vontade dEle. Por isso que quando a gente vê alguém tudo ferido, tudo machucado, não adianta, irmão, eu chegar lá e apontar o dedo na ferida e cutucar cada vez mais a ferida e não trazer uma palavra de transformação. Porque só cutucar a ferida não resolve. Só apontar o erro não resolve. A gente precisa apontar o caminho. A gente precisa mostrar o que Jesus pode fazer, não o contexto ao qual aquela pessoa está. A gente precisa mostrar, Jesus pode mudar, Jesus pode fazer, Jesus pode transformar. Ele pode. É isso que a gente precisa acreditar. Se a gente não crê nisso, irmão, sinceramente, você está no lugar errado. Se a gente não crê que Jesus pode transformar, larga a mão de tudo e volta para sua casa. A gente precisa se apegar a essa palavra, muito forte, ao ponto de, quando a gente vê a transformação na vida das pessoas, isso alegrar o nosso coração. Irmãos, eu me alegro tanto quando eu vejo alguém que era de uma forma, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos depois, eu encontro aquela pessoa e eu vejo ela transformada. Gente, meu coração se alegra. Eu não sei se é com você assim, mas é algo que não cabe dentro de mim. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ir para esse lugar onde cremos num Deus transformador. Cremos num Deus que pega o vaso imperfeito e transforma conforme a vontade dEle. É Ele que faz, não é nós. A gente só está aqui para semear a palavra.
A gente está aqui só para lançar, só para testemunhar, só para mostrar o caminho. Mas quem convence o homem do pecado não é eu, não é você, não é a minha palavra. Não, é Jesus, é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado. Não somos nós. A gente só tem uma função, semear a palavra. Mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que faz a transformação. Então, a gente carrega dentro de nós esse rio que flui, esse rio de águas vivas. Você entende que você carrega dentro de você a água que mata a sede, que as pessoas não terão mais sede? Nós carregamos dentro de nós. Jesus disse isso. Se você beber dessa água, você não terá mais sede. Jesus disse isso literalmente para aquela mulher samaritana naquele poço. De você fluirão rios de águas vivas. Ao ponto que quando ela saiu, ela voltou e trouxe mais um monte, irmão. A gente precisa ser essa mulher. Que quando recebe Jesus, a gente traz um monte de gente, traz a família junto, traz os amigos juntos. A gente tem a oportunidade hoje de pregar a palavra, não só com palavra, mas com as nossas atitudes. A gente tem essa oportunidade de carregar Jesus aonde a gente for com as nossas atitudes. A gente tem a oportunidade de estar no nosso trabalho, estar na escola, estar na faculdade, estar junto com os amigos e testemunhar Jesus só com as atitudes. A gente tem esse rio que flui e às vezes tem pessoas ao nosso lado que estão passando por momentos de dificuldade, estão passando por... E a gente sabe disso. Tem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis na sua vida e a gente tem esse rio que flui dentro de nós e nós não compartilhamos esse rio. A gente não compartilha desse rio. E aí a gente vê a pessoa definhando cada vez mais, mas a gente não flui. A gente não traz esse rio para ajudar as pessoas. Irmão, nós precisamos ajudar. Tem um filme muito antigo que chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Não sei se vocês já viram. Gente, a gente precisa colocar Jesus nas nossas atitudes em tudo. É você chegar assim, diante de uma atitude, e falar assim, tá, mas eu faria dessa forma. Mas o que Jesus faria? O que ele faria nessa situação? Porque se fosse por mim, eu já sentava o braço. Eu já ia com os dois pés. Mas não é eu, né? É Jesus que tem que fazer. A gente não pode deixar o nosso ser humano falar mais alto do que a voz do Espírito Santo. Porque tem hora, irmãos, que sinceramente a gente quer pegar e quebrar o pescoço mesmo. Falar assim, não, isso aí não tem jeito não, larga a mão. Mas a gente precisa deixar com que o Espírito Santo haja. E é Ele que transforma, é Ele que age, é Ele que tem a palavra certa. Então, nas nossas atitudes, nós precisamos cada vez mais mostrar e demonstrar Jesus. Como que Jesus faria? O que Ele faria nessa situação? O que Ele faria diante disso? E Jeremias, então, está trazendo essa palavra para esse povo nesse tempo, onde o povo, por fora, estava bonito, mas durante a semana continuava com as suas práticas. E ele fala, eu posso fazer desse povo, igual esse oleiro fez com esse barro, eu posso refazer, moldar e transformar conforme a minha palavra? Eu posso. E a palavra que ele tinha era, eu posso. Jesus pode transformar, irmão. A gente precisa crer nisso com todo o coração, de toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, que Deus tem isso, e é isso que ele queria. E olha só, Jeremias continua dizendo, e Jeremias é muito enfático em dizer para esse povo naquele tempo, olha só, Jeremias 7, capítulo 9 e 10. Vocês pensam que podem, olha só o que Jeremias falava, que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incensos a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, aqui estamos seguros. Irmãos, é a mesma coisa, a gente cometeu os erros durante a semana inteira e domingo vim para a igreja e falar assim, não, aqui domingo eu vou para a igreja, está resolvido o problema. Não está resolvido. Não está resolvido. A gente precisa ser cristão de segunda a segunda, não só no domingo, não só vir à igreja, não só caminhar para esse lugar de transformação, que é um lugar de transformação. Aqui é um lugar onde pessoas são transformadas, não por mim, não por você, mas pela palavra de Deus. E a palavra, ela precisa ser encontrada, não somente em cima de algo, mas a palavra precisa ser encontrada em nosso coração.
As pessoas precisam encontrar a palavra no seu coração, nas suas atitudes, na forma que você age, da forma que você lidar com as pessoas, amando. Não simplesmente só vindo ao culto. Não resolve. Irmão, eu vou ser muito radical. Se você vem à igreja num domingo, mas a sua vida não é transformada, alguma coisa está errada. Ou você não está vindo só para... Então você está perdendo tempo, irmão. Vai fazer outra coisa. Fica na sua casa. Vai ver série, vai ver filme. Porque o intuito de virmos à igreja é que a palavra entre no nosso coração e sejamos transformados, para que possamos aplicar ela segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos os dias, na vida de outras pessoas, amarmos as pessoas. Irmão, tem hora que é difícil amar, não é? Fala comigo aqui, ou é só eu? Só eu que tem hora que eu olho assim, nossa, mas eu vou ter que amar, Senhor. E Jesus fala, vai, 70 vezes 7. Você vai ter que amar. Mas é difícil, mas você vai ter que amar, irmão. E é assim. Só que é tão grato quando a gente vê, a gente entrega amor, a pessoa devolve ingratidão. Mas chega um momento que o nosso amor constrange. Você já passou por situações onde o seu amor é tão grande por aquela pessoa, ou a sua demonstração de amor era tão grande, mesmo aquela pessoa sendo mal com você, o seu amor constrangiu ela. A gente precisa trazer, mas eu estou fazendo tanto mal para essa pessoa, mesmo assim ela está me amando. É isso. A gente precisa constranger as pessoas com o amor, com palavras de amor, com atitudes de amor, com atitudes que demonstram a Jesus. É assim a nossa vida, nós precisamos caminhar nessa terra dessa forma, senão de nada adianta, é dia a dia. Irmãos, o pastor não simplesmente fala assim, gente, primeira semana na igreja é o quê? Tem um crente aqui, irmão. É semana de jejum e oração. Não é só para a gente fazer e cumprir tabela, ou cumprir simplesmente um calendário, não. É porque a gente entende que o dia a dia da nossa vida precisa ser baseado em palavra, oração, Espírito Santo agindo em nós. E isso vai transformar a nossa vida. Para quê? Para que quando a gente se deparar com atitudes, Deus possa intervir de forma milagrosa e sobrenatural. E é assim que Deus age. A gente se depara com situações que você fala assim, Tiago, esse gigante é grande. Aí a gente precisa entender, irmão, não é o gigante que é grande, é o Deus que você está crendo que está muito pequeno. Porque Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode fazer você, se você não derrubar o gigante, você dá uma rasteira, passa por cima e vai embora. O muro está ali, a adversidade está ali, ou você derruba o muro, ou ele vai cair, ou você vai passar por cima, você vai pular, mas a gente vai conseguir vencer as adversidades. Por quê? Porque Jesus nos capacita com a tua palavra. Não só simplesmente naqueles dias como aquele povo estava ali, na igreja, com a palavra guardada, mas não praticando a palavra. E o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo que a gente leu. 75 anos de desespero total. Graças a Deus nós não estávamos naquele tempo, irmão. Mas não está diferente hoje, eu vou te falar, viu? Não está fácil. A gente não vê mais fisicamente algumas coisas, mas o trem está feio, não está fácil. E a gente precisa não deixar contaminar. Aquilo que eu te falo, aquilo que eu falei. Não que você não vá mais ver séries, ver filmes, mas algumas coisas que nós consumimos diariamente, elas não podem... é normal, Tiago, normalizar as coisas. Não, a gente precisa sim combater essas coisas. Falar assim, não, a palavra de Deus diz que é isso aqui. É não ficar mais alegre quando a gente vê uma situação que a gente torce por bandido, igual eu comentei. Não é, irmão. A palavra de Deus, ela precisa ser aplicada todos os dias na nossa vida. Entende que Jesus, quando morreu por nós, ele nos deu acesso ao céu. Nós não precisamos mais apenas, o pastor ora por mim, porque eu estou passando por uma luta. Não, irmão. Quando Jesus morreu por mim e por você, ele te deu acesso ao trono da graça. Entende que quando Jesus rasgou o véu, você é o sacerdote que pode chegar até o Pai e falar, Pai, me ajuda aqui. É você. Não é o seu líder de GC, não é só o pastor. Não que a oração você não venha pedir, ele não vai orar por você, mas entenda que você pode fazer, você pode chegar ao Pai, você pode interceder junto ao Pai, e clamar, e Ele com os ouvidos ouvirá e atender, e vai atender as suas necessidades. Você entende isso?
Você entende esse lugar que nós estamos, de poder junto ao Pai das coisas? E é isso que Jesus tem para nós, nesse tempo, nessa geração. Jesus tem isso, Ele transforma, Ele pode, Ele vai nos usar, Ele vai nos moldar para que todas as pessoas possam ver em nós Jesus. Não só quando eu falo, mas quando as pessoas olharem para você, elas precisam enxergar Jesus. Elas precisam enxergar Jesus no seu agir, na sua conduta, na sua forma de viver. Nós precisamos exalar, literalmente, esse perfume. O perfume de Jesus em nós precisa exalar. As pessoas precisam sentir esse perfume quando estão perto de nós. E eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Nós vamos orar.